Amém. Muito bem, queridos. Estamos numa série de mensagens já preparando para o Natal, chamado de Paz na Terra entre os Homens. Também a gente quer louvar a Deus pela vida das pessoas que estão nos ouvindo ao vivo. Muito obrigado. Ficamos contentes, esperamos que Deus abençoe a sua vida. Você é membro da igreja, não tem nenhum problema de doença, você deveria estar aqui, de boa, né? É isso aí. Lucas 2,14 diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens. A vida é muito simples. A vida é um relacionamento pessoal e íntimo com Deus e com gente. É só isso. A vida de Deus para nós é amá-lo, amar os irmãos e amar os perdidos. Os perdidos não são aqueles que estão aí fazendo um punhado de besteira. Também. Perdidos é que estão sem norte. Jesus disse que veio buscar e salvar o perdido. E um conceito bíblico claríssimo para nós é não guardarmos ressentimentos e perdoarmos. Então nós estamos nessa série, continuando esse conteúdo de semana passada sobre perdoando. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu vou citar esse texto um pouquinho no final dessa mensagem. Mas nós temos que ser bons. A gente tem que ser gente que vai fazer o bem para os outros. Nós temos que ser pessoas compassivas, que vê a dor, vê a miséria, vê a dificuldade. A gente sente algo. Querido, nós estamos num mundo em que as pessoas não estão sentindo nada. Nós não podemos ver uma necessidade e não fazer. Compaixão. Compaixão. A gente, diante de uma informação, bem próximo, de gente próxima, fazer alguma coisa. Ele diz, terceiro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu vou citar esse conceito um pouquinho para frente, então eu não vou explicar com detalhes. Nós vimos semana passada o que não é perdão. Vimos até o 5º de 10. Primeiro que perdão não é desculpar o pecado. Alguém fez algo para você e você diz assim, está tudo bem, não foi nada, não aconteceu nada. É como te desse uma amnésia. Não. Nós não desculpamos que a pessoa pecou contra nós, como Davi não desculpou no sentido de dizer, deixa para lá, quando ele foi atacado por Saul. Está lembrado? Se você estava semana passada, você viu. Não. Perdão não significa desculpa. Não significa isso. Significa tratar, ir, confrontar, chamar a pessoa. Confrontar não é ser duro. A palavra confrontar é chamar para uma conversa, não é? Não significa também negar o erro, fingir. Deixa para lá, isso não vai afetar a minha vida. Não. Quando temos um problema de relacionamento, seja com quem for, com o cônjuge, com o filho, com os amigos, com parentes, a gente não finge que não houve nada. Tem muitas pessoas de relacionamento que passam a vida toda fingindo. Não, isso não aconteceu, o que é isso? Esconde-se atrás de um sorriso e cai no terceiro conceito, que é permitir o pecado. Perdoar não é permitir o pecado. Como você viu semana passada, a palavra de Deus diz, acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quarto, perdão não é esperar por um pedido de perdão. Como eu falei semana passada, alguns de nós vamos encontrar gente que nunca vai nos pedir perdão. Nunca.
Eu só vou perdoar se essa pessoa vir pedir perdão. Então você vai perdoar nunca. Vai perdoar nunca. Quinto, estamos aqui. Perdoar não significa esquecer. A palavra de Deus não apoia, não suporta essa ideia de que perdoar significa esquecer. Quando você perdoa, não necessariamente significa que você sofreu um lapso mental. Queridos, alguns de nós, as feridas foram duras, machucaram. Nós não conseguimos esquecer. Eu já falei aqui e repito, né? Assim, eu me lembro de algumas atrocidades do meu pai, ainda alcoólatra. Uma delas é ele correndo atrás de mim com a faca. Se ele me matasse, eu só sei que, imagina seu pai correndo com a faca. Eu só sei que perna para quem pode, né? E eu me lembro de eu correndo dele, e ele passando por uma porta, estava alcoolizado, bateu a cabeça na porta, caiu, ainda escutei assim um barulho da faca caindo, peguei a faca, voltei, peguei a faca e escondi debaixo de um pé de limoeiro do vizinho. Acabei de falar para vocês o que eu vi. Mas eu não tenho sentimento quando eu falo dessa história. Eu não digo assim, eu não quero mais lembrar disso. Não, esse fato ocorrido não tem nada no meu coração mais, nada. Alguns de nós não conseguimos esquecer abusos. Alguns de nós aqui passamos por questões assim difíceis, como estupro, molestação, fomos ignorados, fomos agredidos, fomos abandonados por pessoas queridas, fomos enganados, fomos traídos, mentiram contra nós, nos ignoraram no sentido de nos esquecer. Isso a gente não esquece. Sim, pastor, mas e esse versículo da Bíblia? Jeremias 31, 34, que diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Poxa, então o senhor está dizendo uma coisa que contradiz a Bíblia. Sim, mas vamos lembrar de Deus. Deus não esquece nada, Ele sabe tudo. O que esse texto significa? Significa que quando diz que Deus não se lembra mais, significa que Ele não vai interagir mais conosco com base no que nós fizemos contra Ele. Mas baseado naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Outro exemplo de que a gente precisa entender que perdoar não é esquecer, está em Gênesis capítulo 50, versículo 18 a 20. Quando os irmãos de José se encontram com José e chega lá para ele, fala assim: agora nós estamos aqui para ser servo seu. Versículo 18 diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha aí, versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Pastor, é o seguinte, eu tenho um problema com alguém tem um problema comigo, isso ficou na história. Como é que Deus pode usar isso para o bem? No mínimo, pode usar para o bem que você aprendeu a perdoar. Aprendi a perdoar. De tanto mal que eu sofri, eu aprendi a perdoar. Deus foi transformando a minha vida, a maneira que eu ia sofrendo as dificuldades, as dores, as lutas. A maneira que muita coisa ruim aconteceu comigo. Mas o José percebeu que havia um bem. E realmente foi um grande bem, porque naquela grande crise, Deus colocou José como segundo homem do Egito, especificamente para preservar a nação de Israel, seus pais, irmãos, sobrinhos, para que a nação pudesse crescer, porque Deus havia prometido a Abraão que levaria um dia
a toda a família e faria crescer numa nação que Deus não diz qual era, toda a nação de Israel, como foi, e eles ficaram ali quase 400 e poucos anos. Então, perdão não é esquecer. Há pessoas feridas e suas feridas não foram tratadas. E quando as feridas não foram tratadas, isso gerou rancor e ressentimento. Porque pessoas machucadas que resistem não perdoar, continuam machucando outros. Então, o perdão não significa esquecer, mas significa que você deve escolher reagir diferente em relação ao mal que foi lhe feito. O que perdão também não é? Número 6, perdão não é parar de sentir a dor. Não é porque a dor, não é porque dói, que você falhou em perdoar. Não, pastor, de vez em quando eu lembro, me dá uma dor. Não, tudo bem. Mas eu perdoei, mas dói. Tudo bem. Perdão não significa parar de sofrer a dor. É claro que há muitas coisas tristes, dolorosas, que a gente sente, mas enquanto estivermos nesse mundo, preste atenção, nós vamos sofrer dores. E nós ansiamos por essa realidade de Apocalipse 21:4, que diz o quê? Diz que Jesus fará a nós o seguinte: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus, né, pastor? Oh, gente, que coisa maravilhosa esse texto da Bíblia. Quem é de Jesus tem uma esperança tremenda. Tremenda, tremenda. A dor vai passar. Então, não confunda perdão porque ainda dói. Às vezes dói, mas você já tratou isso no seu coração. 7, perdão não é algo que acontece só uma vez. Não é que você perdoou uma vez e acabou. Veja Mateus capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O negócio aqui não é matemática. 70 vezes 7, não é dizendo assim, não, 490, está chegando lá. Não. Jesus extrapola a matemática, extrapola qualquer postura cartesiana. 490 perto de 7 é muita coisa. Seu irmão pode pecar de uma forma tão grandiosa que você está disposto a perdoar. Então significa, alguém diz assim: não, eu quero que meu casamento seja muito bom. Então, que seu casamento seja muito bom, aprenda a perdoar. O meu relacionamento com os meus irmãos lá em casa, eu quero que seja muito... Aprenda a perdoar. Porque uma hora você que tem irmã, abre lá o seu guarda-roupa para usar aquela roupa, e a sua irmã já usou, já saiu. Não é? Não é isso mesmo? Olha, queridos, nenhum relacionamento vai adiante contabilizando. Perdão não acontece só uma vez. 8, perdão não significa negligenciar a justiça. Você pode perdoar a pessoa e mandar prendê-lo. Não tem problema não. Você pode ir no tribunal contra ela, não tem problema. Não confunda perdão com aquilo que precisa ser tratado do ponto de vista jurídico, real, verdadeiro. Esses dias atrás eu vi um vídeo no Facebook da mulher falando para o assassino do seu filho. Olhando assim, pegou na cara dele e disse assim: você matou meu filho,
mas você está perdoado em nome de Jesus. Mas não falou para os guardas assim, alivia a pena dele. Não, perdoou. Mas ele tem que lidar com a justiça em qualquer área que ele tem errado. Não pode negligenciar a justiça. Algumas das vezes, a bem da própria pessoa, da sociedade, da família, precisa chamar a justiça. Outro erro também, nono, com respeito ao perdão. Perdão não significa confiar. Não significa confiar. Um pai que molestou a filha, pediu perdão para a filha. Excelente, louvado seja Deus, que bom. A filha também perdoou. Aí, a filha hoje é casada, tem 2 filhinhas. E o pai fala assim, pode deixar suas filhinhas comigo que eu vou cuidar delas e você pode ir no shopping. Não, muito obrigado. Que é isso, pastor? Que pessoa má que não deixa as... Não, presta atenção. Perdão é uma coisa, confiar na pessoa é outra coisa. A pessoa que errou, ela precisa dar passos muito claros, muito definidos, muito visível, muito social, que realmente mudou de vida. De vez em quando a gente escuta na comunidade aqui, né? Uma vez ou outra, né? Que o marido, a esposa, o namorado, bateu fisicamente, mas já pediu perdão. E aí? Aí que tudo precisa ser tratado, queridos. Tudo precisa ser tratado. Porque isso não significa que pediu perdão, resolveu o problema. Confiança é construída devagar, mas ela é perdida rapidamente. Nós não podemos ser ingênuos. Se alguém pecou com você seriamente, você pode perdoar, mas quem pecou tem que ir mostrando vagarosamente para dar confiança à pessoa. Algumas pessoas só podem ter a confiança novamente depois de quê? Tendo buscado arrependimento e ajuda. Ok? Outra coisa que perdão não é. Perdão não é reconciliação. É o 10º. Perdão não é reconciliação. Perdão não significa necessariamente que o relacionamento está curado. Perdoar é uma parte importante. Mas para haver reconciliação, é necessário que uma pessoa se arrependa e a outra pessoa perdoe. Ok? Então, quem errou, se arrependeu. O ofendido, perdoou. Agora vai para um processo de reconciliação. Por quê? Romanos 12:18 diz assim, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Quanto depender de vós, porque tem certas coisas que não dependem de você, não depende de mim. Reconciliação às vezes não é feita porque o outro não quer. Veja bem, arrependimento se faz com uma pessoa. O perdão se faz com uma pessoa. Mas a reconciliação é só com 2 pessoas. Aí você pode dizer assim, pastor, é o seguinte, perdão não é um negócio justo. É verdade. Perdão não é justo. Não é justo perdoar. Sabia? Como também não é justo Deus nos perdoar. Não é justo Deus mandar Jesus aqui para nos trazer de volta a Ele, pagar o preço do pecado. Não é justo. Porque perdão não tem a ver com justiça. Perdão tem a ver com misericórdia. Amém. Perdão diz o seguinte, eu tenho dó dessa pessoa. Eu tenho pena dessa pessoa.
eu estou sentindo a miséria dessa pessoa, aquilo que ela tem feito diante de Deus, que com certeza está destruindo essa vida. É um assunto, não é assunto de justiça. E vou dizer uma coisa para você não esquecer. Sem Jesus, sem obediência, submissão, entrega da vida a Jesus, com direitos, supostos direitos, você não vai conseguir perdoar. Você não vai conseguir perdoar. Espero que na próxima meia hora eu termino. O que é perdão? 5 conteúdos sobre o que é perdão. Primeiro, o perdão é um ato de obediência a Deus. O perdão é obedecer a Deus, em primeiro lugar. 2 casos importantes na Bíblia com respeito a perdão. Primeiro, perdoe caso alguém lhe peça perdão. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Porque há pessoas que pecam contra a gente. A gente vai lá e diz: você está errado nisso, segundo Deus. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Diz assim, versículo 4: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então é uma ordem do Senhor. Ok? Primeiro, se você errou, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Essa semana eu recebi um telefonema e uma pessoa, depois de 14 anos, ligou para mim e me pediu perdão de algo. Eu disse assim: não, isso já está perdoado. Mas a pessoa queria pedir perdão. Eu digo: não, está perdoado, perdoado. Porque se alguém te pedir perdão, você perdoe, como Jesus está dizendo. Presta atenção, você não tem o direito de dizer assim: eu não te perdoo. Isso eu não perdoo jamais. Porque você não sabe o estrago que você fez na minha vida. Você não sabe o tanto de dinheiro que eu dei para a indústria farmacêutica. Poderia ter dado para a obra de Deus. Ai, ai, ai. Você não sabe os traumas que eu sofri. Então, a pessoa te pediu perdão, você diz assim: está perdoado, porque perdoar é um mandamento de Jesus. Você é seguidor de Jesus? Sou. Então vamos fazer certo? Gente, o que está faltando na nossa vida de cristão não é uma boa placa aqui na mutirão. É um grupo de pessoas que vive Jesus na cidade. Na cidade. É isso que faz a diferença. Agora tem um segundo caso. Colossenses 3,13. A ordem. Suportai-vos uns aos outros. Aí diz assim: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim também perdoai vós, é uma ordem. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus não escapa. O que significa? Se alguém pedir perdão, você perdoa. Não pediu perdão, você perdoa também. Então, o que você é em Cristo? Você é uma máquina de produzir perdão. O que é isso, pastor? Você é uma pessoa que está disposta a perdoar a qualquer momento. Que venham as ofensas, que venham as durezas do relacionamento. Aqui existe uma pessoa pronta para perdoar. Pastor, mas eles vão fazer de bobo. Não. Você vai ficar parecido com Jesus. É só isso. Você vai viver de forma livre. Porque quem perdoa está dizendo o seguinte:
eu não vivo baseado na ação e reação do outro. Não vivo baseado nos meus sentimentos. Eu vivo baseado em obediência ao Senhor. Então vamos parar aqui e fazer a pergunta. Tem alguém que você precisa perdoar? Que te fez o mal? Segundo, alguém te pediu perdão e você está retendo esse perdão? Então perdoar é obediência. Porque nos leva ao segundo conteúdo. Que perdoar é uma decisão. O que significa isso? Significa que eu estou disposto e motivado por obediência a Deus a perdoar. Eu decido perdoar. Mateus capítulo 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando, perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7, a decisão sua de perdoar. Número 3. Perdoar significa liberar a pessoa. A palavra no original para perdoar significa cancelar, remir. Em outras palavras, você está liberando, cancelando a obrigação, o ônus da pessoa para com você. E a palavra tem um conceito de débito financeiro. Alguém te deve alguma coisa, não pode pagar, e você diz: está liberado. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa do pecado. Libera o cara. Para isso, nós precisamos aprender a aceitar a injustiça do ferimento, a deslealdade do pecado e ficarmos prontos para perdoar, como Estevão fez. Em Atos 7,60, que aqueles homens pegaram pedra para assassinar e matar Estevão, ele foi morto. Antes dele morrer, diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado de me matar, de me assassinar, não coloque na conta deles. Com essas palavras adormeceu, morreu. Ó, gente, alguém disse: não, Estevão era um homem cheio de Jesus. Quem dera eu estivesse cheio de Jesus. Você não está cheio de Jesus porque você não perdoa. É só isso. Qualquer pessoa aqui essa noite que estiver obedecendo está cheio de Jesus. Qualquer pessoa aqui que estiver disposto a perdoar e perdoa, está cheio de Jesus. O nosso problema, queridos, não é mais falta de leitura da Bíblia. Não é mais falta de culto. Não é mais, seja lá o que for. O nosso problema é a nossa indisposição para obedecer ao Senhor Jesus. Quando você estava aqui, se é que você estava aqui, quando eu estava vagarosamente pregando sobre a crucificação de Cristo, quando Jesus foi crucificado, quando eles colocaram o póstigo, a madeira no chão, a hora que estenderam os braços de Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na hora da crucificação. Não é quando ele foi levantado. Olha, queridos, quem está cheio de Deus, quem está cheio da visão de Deus, tem uma visão muito clara sobre o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo sem Deus. Se fosse só isso, as pessoas são demonizadas. As pessoas estão com o seu coração todo voltado para o que não é de Deus. E você espera não sofrer nesse mundo? Judas estava com Jesus e eles continuam dentro de comunidades cristãs, na família, nos laços de relacionamento familiar. Quem disse que você é chamado a Cristo e não sofrer, e não ter problemas?
Só tem um lugar onde você não terá mais problemas. É o céu. Não, pastor, eu queria dizer para o senhor que eu estou muito feliz. Eu não queria ir para o céu agora, não. Alguns de nós somos tão mundanos, gente. Tão mundanos. Somos tão egoístas, a vida é tão centrada em nós, que nós não conseguimos sair de nós mesmos para dizer, vou viver Jesus agora. Vou obedecê-lo. Então, perdoar é uma decisão. Quarto, perdoar é liberar a pessoa também, né? Quarto, perdoar é uma recusa em guardar rancor. Recusa. Porque esse negócio de guardar rancor, viver ressentido, é uma decisão. Então, perdoar significa libertar a pessoa, não se preocupar com a dor, significa que você não vai guardar registro das ofensas sofridas. 1 Coríntios 13:5 diz assim, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita, essa palavra aqui, não se ressente do mal. Se você é uma pessoa ressentida, vive ressentido, vive melindroso, melindrosa, que as pessoas têm que conversar com você com muito cuidado, você é muito cheio de si. Você precisa dizer assim, Senhor, me liberta do egoísmo, eu confesso diante do Senhor, eu quero amar. Porque guardar rancor, como diz a palavra de Deus aqui, é falta de amor. Significa não guardar rancor, você não vai fazer um registro das ofensas, também significa que você não vai fofocar sobre os pecados do ofensor. É simples. Você quer ver se você tem mágoa? Fala o nome da pessoa. A hora que vem o nome da pessoa, você vai descendo. Vai denigrindo a pessoa. Efésios 4:29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é só palavrões. A palavra torpe é uma palavra mais ampla, que é qualquer tipo de palavra que vai denigrir alguém. Ele diz assim, sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Porque a sua boca está revelando o seu coração. Então, quando as coisas saem da sua boca, revela o que está dentro de você. Então, se você tem ressentimento, vai sair fofoca, vai sair maldição, vai sair um punhado de coisa. Significa também que você vai manter-se controlando seu pensamento. Você não vai ficar lá com seu pensamento na ofensa. Por quê? Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz que você tem que controlar o que você pensa. Ok? Agora, quando você está ressentido, você vai pensar num punhado de coisa cheio de ressentimento. Não é? Jeremias 31:34 diz assim sobre Deus. Já li, vou repetir. Pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Você não vai trazer novamente. Perdoar significa não trazer aquilo que foi tratado. A exemplo de Deus. Isaías 43:25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então ele explica Jeremias 31:34. Diz assim, eu vou manter um passado tratado, limpo, com as pessoas, como Deus faz. Vou apagar essa transgressão contra mim. Miqueias 7:19 diz assim, Deus dizendo a Israel,
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que Deus fez com aqueles que vieram? Jogou tudo no mar. Então Deus espera que você trate as pessoas que lhe machucaram como Ele trata. Ele arrancou da sua vida, jogou longe. Você vai viver literalmente, como diz aí, free. Livre, voando. Quinto, perdoar é muito importante, quero terminar com esse ponto, é entender o que Deus fez por você. Acompanhe. Ninguém consegue perdoar sem a compreensão do perdão de Deus em Cristo Jesus. Efésios 4:32, que eu disse que falaria sobre esse texto, falarei agora. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja bem, vamos entender aqui. A primeira coisa importante para saber é que todo pecador tem uma dívida espiritual com Deus. Por quê? Porque transgrediu a lei de Deus. 1 João 3:4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Segundo Deus, todo ser humano tem uma dívida espiritual com Ele. Ezequiel vai um pouquinho mais longe. Ezequiel 18:4, versículo 20, diz assim: eis que todas as almas são minhas. É linda essa palavra, né? Todo mundo está na mão de Deus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, seu pai pecou, você não tem nada a ver com o pecado do seu pai, que ele trate lá. Você anda justo, Deus honra a sua justiça. Seu pai anda justo, a justiça do seu pai. É assim. Mas a alma que pecar vai morrer. Por quê? Porque o pecador tem um débito com Deus, transgrediu a lei de Deus. É nessa linha que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Da onde que ele tirou isso? Da cabeça dele? Não, de Ezequiel, capítulo 18. Mas diz que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou o perdão dos pecados. Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo a Bíblia, quem pecou contra Deus ocupa a posição não só de transgressor, mas de pecador diante de Deus, e não tem relacionamento com Deus. Isaías 59:1-2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Então aqui está Deus. Aqui está todo ser humano. Todo ser humano transgrediu as leis de Deus. Porque transgrediu as leis de Deus, todo pecador é condenado à morte. Porque transgrediu as leis de Deus. Por ter transgredido as leis de Deus, o homem não pode ter relacionamento, comunhão com Deus. O que mais? 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não tem pecado em Deus.
Se dissermos que temos comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma vida com Deus, e andarmos nas trevas, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui está o pecador, que transgride a lei de Deus e não tem comunhão com Deus. O que Deus fez? Sendo o pecador, o ofensor a Deus, Deus vem tratar com ele. Deus vem dar um meio, um jeito, uma forma para o pecador se reconciliar com ele. Como é que ele fez isso? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Hebreus 8:12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Para que o homem possa voltar para Deus, o Senhor Deus mandou o seu Filho, que morreu na cruz, para nos reconciliar com Deus. E este ofensor a Deus, quando crê em Jesus, cumpre-se nele as palavras de Hebreus 8:12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Deus vem e perdoa. Então não é justiça, é misericórdia. E diz que dos pecados ele nem lembra mais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, citando o livro de Salmos, Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados ou felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, o dia que o ofensor a Deus, o pecador que transgrediu as leis de Deus, chega para Deus, pede o seu perdão, confessa os seus pecados, depois de ter sido confrontado por Deus, Deus perdoa. Aí o cara é feliz. Mas por que ele é feliz? Porque ele voltou à origem. Qual é a origem do ser humano? Em Deus. Agora ele está caminhando com Deus. Tudo isso por causa de Jesus. Porque em 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Jesus, Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Quando Cristo vai à cruz, Ele não vai à cruz para dar exemplo, para ser o mártir, não. Lá na cruz Ele está expiando os nossos pecados. Ele entra entre o pecador e Deus Pai e faz a reconciliação com sua morte, dando sua vida, para que nós, agora, crendo em Cristo, arrependidos dos nossos pecados, estejamos agora o quê? Mortos para os pecados. Vivamos para a justiça. Vivamos para Deus por causa de Cristo. Por suas chagas foste sarado. Então quem é que intermedia o homem pecador e Deus? Jesus Cristo. Aquele que vem a Cristo é perdoado por Deus. E agora você vai sair daqui perdoado por Deus e não vai perdoar os outros. Tenha paciência. Você não entendeu o Evangelho. Então, não há motivo para ninguém sair daqui hoje sem perdoar e ser uma máquina de perdão. Ter um coração pronto para perdoar as pessoas. Só tem uma razão pela qual você vai sair daqui hoje à noite sem perdoar alguém. Sabe o que é? Eu não conheço a Jesus. Eu me recuso a obedecer a Cristo. Eu me recuso a obedecer. Eu me recuso a submeter. Eu me recuso a render. E se você está na igreja há muitos anos e nunca se rendeu a Jesus, você não é de Jesus. O que é isso, pastor? Já fui batizado? Confunde não. Houve um dia na minha vida em que Jesus passou a ser o centro de tudo em mim. Aí mudou. Então, eu vivo como Jesus. Ando com Jesus. Submeto a Jesus. E vivo obediente a Jesus.
Pastor, mas dói muito. Não falamos, não estamos dizendo que não doeu. Está dizendo que você está disposto a obedecer ao Senhor. E realmente seguir a Cristo. A Dona Pérola foi membro da nossa igreja, é membro lá na Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis, ela mora lá. Nunca vou esquecer a história dela. A Aline está aqui? A Aline é neta. Estava de manhã, a Aline é neta da Dona Pérola. Dona Pérola, ainda adolescente, amava muito seu pai. Seu pai foi assassinado. Ela perdeu o pai num assassinato. E ela foi levando aquilo muitos anos na vida dela. Indo à igreja. Nunca vou esquecer o dia que ela falou para mim no meu escritório: pastor, eu tinha 30 e poucos anos, pastor, quando eu cheguei na sala de casa, me ajoelhei naquele tapete, chorei abundantemente e disse: em nome de Jesus, este homem está perdoado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu sinto tanta falta do meu pai, mas está perdoado em nome de Jesus. Ela disse para mim: pastor, quando eu levantei, eu era uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Então, queridos, é muito simples, mas é profundo. Quem é que está no seu coração hoje aí? A pessoa talvez nem sabe. E realmente, quem é que te fez mal? Hoje é uma noite para a gente pedir perdão, uma noite para reconciliar a nossa vida, ok? Se o Espírito de Deus fala ao seu coração hoje para você pedir perdão porque você fez mal para alguém, vai lá e faça, ok? Se você não tem Jesus, eu vou convidar hoje para você se render a Ele, largar de dirigir sua vida, largar de dizer, de se lamber. Ah, pastor, eu sofro demais. Não. Jesus também sofreu. O senhor não sabe o que é a dor. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, pelo seu povo. O seu povo colocou na cruz. Não tem ninguém aqui que sabe mais de dor do que o Senhor Jesus, para dar a sua vida, para que você não fique presa a ninguém. Totalmente entregue e submisso ao senhorio de Jesus. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o Senhor nessa noite, né? Cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor não só ouve nossas orações, mas eu acredito que o Senhor é o causador de todas essas orações. Querido Deus, eu oro que ninguém saia daqui nessa noite sem se render a Jesus, acreditando que é capaz de levar a vida e os males da vida por si só. É um grande peso. É um grande peso. Hoje seria um bom dia para render e dizer: não consigo, Deus, viver a minha vida do meu jeito. Me submeto à autoridade de Jesus. Eu quero o seu perdão na minha vida para poder perdoar os outros. Eu oro que todos nesse auditório, Senhor Deus, possa fazer essa oração pelo teu Espírito. E aqueles que já se renderam a Jesus, que ninguém saia daqui com mágoas e ressentimentos. Ninguém saia daqui se achando o melhor, se justificando. Que perdoe. Que se errou também vai pedir perdão.
tira, nosso Deus, em nome de Jesus, todo o amargor da nossa alma. E através dessa libertação e disposição em pedir perdão e perdoar, esse conta-gota da amargura vai cessar e vai fazer com que a vida seja sã novamente. Tenhamos a alegria do Senhor, tenhamos o poder de Jesus. Eu peço, nosso Deus, que saiamos daqui transformados, para termos paz com o Senhor e paz na terra entre os homens. Relacionamento zerado, para podermos com alegria compartilhar do nosso Senhor e Salvador, daquele que merece toda a honra, toda a glória, aquele que é o Deus sobre o universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus, aquele que nos perdoou. Que bênção, que alegria. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.